Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês, caros professores. Nós estamos agora concluindo o nosso trimestre da classe de jovens e agora com a lição de número 13, a última. E eu quero louvar a Deus por sua vida, que trabalhou nesse trimestre com com suas forças, o seu desempenho, com aquilo que você pôde dar de melhor para a sua classe de jovens, né? E essa lição que nós vamos abordar hoje, algumas coisinhas assim só para orientação e para uma troca de ideias, ela tem o título Conselhos para a Vida. E ela é uma lição conclusiva. Na verdade, em relação às outras, a gente vai ver um fechamento, mas é como uma etapa de conclusão mesmo para as demais lições, certo? Porque às vezes as nossas lições ainda terminam com lições bem ativas, tratando de um determinado assunto, e nessa aqui nós vamos abordar um panorama geral, né? Eu não sei assim como você trabalha aí com a sua classe, de repente ao final do trimestre há uma comemoração com os alunos, há talvez uma lembrança de todo o trimestre, às vezes começam a lembrar com os alunos tudo aquilo que foi estudado, não sei. Mas essa lição ela pode ser até tratada de uma forma, com uma abordagem um pouco mais rápida, né, do que as demais, até por se tratar de um assunto mais de conclusão mesmo de trimestre, tá bom? Nós temos 3 objetivos nessa lição, que se nós cumprirmos com esses 3 objetivos, nós conseguiremos ter alcançado o melhor mesmo que nós temos para os nossos alunos, tá? Que é passar um conhecimento interessante a respeito desta lição das cartas aos Tessalonicenses. O primeiro dos objetivos com os alunos, né? Pensar a respeito das maravilhosas obras que Deus faz por nós. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, refletir a respeito do que devemos fazer por nossos irmãos. E o terceiro objetivo, mostrar como deve ser a relação entre líderes e liderados. Pessoal, são assuntos assim corriqueiros que nós temos abordado em várias lições, mas nós vamos dar uma conversada a respeito principalmente dos últimos versículos que Paulo vai deixar aos 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 28, e de 2 aos Tessalonicenses 3, 16 ao 18, tá? A primeira coisa que nós vamos olhar aqui, tá? A nossa introdução. É interessante nós tratarmos da introdução com os nossos alunos, por quê? Sempre lembrando, daquilo que a gente vem trazendo o trimestre inteiro. E dessa vez, então, nós vamos concluir só falando que Paulo está dedicando a parte final da epístola, que é a que nós estamos tratando, aos Tessalonicenses, vai mostrar bem o cuidado pastoral de Paulo com aquela igreja que ele mesmo fundou, com a qual a gente já viu muito sobre isso durante esse trimestre, tá bom? Visto que, como é mais uma vez lembrado, Paulo não era um pregador itinerante. Paulo, ele era um pastor, aquele que estava lá nas igrejas, ele era um missionário de lugar em lugar, mas ele não se comportava como um pregador itinerante, tá? O ministério dele, ele se abria uma igreja, ele tinha o cuidado com aquela igreja. Ele saía, ia para outra, mas ele estava sempre olhando para aquela igreja a qual ele já tinha passado, a qual ele já tinha confortado, a qual ele já tinha fundado e etc, tá? Então, essas palavras finais de Paulo vão mostrar o amor de Paulo e o cuidado de Paulo para com a igreja de Tessalônica. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o versículo 23, eu quero lembrar você, eu amo esse versículo de coração, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira coisa que nós temos como objetivo. Mostrar o Deus que faz o extraordinário por nós. O que Deus faz o extraordinário por nós? A primeira coisa que está aqui, o primeiro subtópico, Deus torna-nos santo. Por isso está dizendo, o mesmo Deus de paz vos santifique. Quem santifica? Ele santifica.
e nós fizemos a nossa parte como seres humanos, buscando essa santificação. Mas Ele tem nos santificado, né? Até aqui. Ele torna-nos santos. E essa santificação que Deus traz a nós, a sua igreja, ao seu povo em geral, é interessante abordar isso com os jovens, tá? Não é uma santificação pela metade, não. E não é por partes. O que Paulo está mostrando aqui para essa igreja, ele está dizendo o seguinte, que Deus santifica em tudo, tá? Corpo, alma, espírito, tudo, tudo, tudo. Então, assim, não é aquele negócio, Deus só quer isso de mim. Porque a gente está vivendo tempos hoje, com a geração nova, atual, que é a nossa classe de jovens, que com muitas ideias, né, que tem surgido por aí. Então, às vezes a gente pode pensar, não, eu vou agradar a Deus nisso. Nisso aqui eu já não sinto de agradá-lo. Deus não vai ficar feliz. Nós temos que mostrar que para Deus nós temos que entregar tudo. Deus não quer a nossa santificação pela metade, não. Nós temos que entregar tudo para que Ele santifique. Então, se nós querermos isso, tá? É o que Paulo está dizendo. Deus não quer trabalhar aqui somente a nossa mente, mas não trabalhar, vamos dizer, o nosso corpo, não trabalhar o nosso coração. Não, Deus não quer isso. Ele quer trabalhar a nossa vida por inteiro. Deixe isso bem claro para os jovens, tá? Não há parte em nós que não precise ser restaurada por Deus. Nós somos pecadores. E se nós não buscarmos essa santificação de Deus no nosso espírito, alma e corpo, como diz Paulo aos Tessalonicenses, nós não vamos ver a Deus, nós não vamos conseguir concluir a nossa caminhada de fé aqui na terra. A Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E essa santificação não é uma santificação somente por parte, só o espírito e não a alma e não o corpo. Não, é o corpo, a alma e o espírito. Do que nós, seres humanos, somos formados. Deus quer tudo de nós. Mostre isso para os jovens. A nossa fase de definições, às vezes, implica em que muitos aceitam algo, mas não aceitam outra coisa. Aceitam algumas ideias, mas não aceitam outras. Nós temos que viver com essa situação. Mas como professores, gente, nós temos que chegar para a nossa classe e mostrarmos que Deus quer tudo de nós, certo? Sem reservas, sem nada, tá? Apesar de que para os nossos jovens os dias são maus e são difíceis, né? E a gente se pergunta como um jovem consegue sobreviver em santificação diante de Deus com tantas ofertas que o mundo dá hoje, com tantas bandejas. Gente, nós temos que entregar tudo a Deus, mostrar para os jovens o caminho da santificação, através da oração, da consagração. A gente vai abordar alguns temas aqui e é possível viver em santidade mesmo neste tempo em que nós estamos vivendo, tá? Porque é uma coisa que Deus quer de nós. Então, ao mesmo tempo, se Ele quer e nós quisermos, vai haver uma concordância e com certeza nós seremos santificados por Deus, porque é o objetivo mútuo, tá? A segunda coisa que Deus faz de extraordinário por nós, Ele dá-nos abundantemente a sua graça. Todo mundo sabe que a graça é o favor imerecido. Tá? E esta graça de Deus, muito mais do que um simples chavão religioso, tá? Do que uma palavra para ser dita ao vento, a gente vai ver aqui que Paulo ele vai mostrar, tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, se a gente olhar aqui para o nosso texto bíblico, eu achei isso muito interessante na lição, você pode observar também, tá? Que o nosso texto bíblico, aqui, ele vai mostrar as coisas que Deus faz por nós, a sua igreja, e o que nós também temos que fazer pelos irmãos. Irmãos, é muito legal isso aqui, muito interessante, tá? E no versículo 28, Paulo vai apresentar e dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ele não estava só falando assim por falar, ele estava falando aquilo de coração, de dentro, tá? Olha só, quem precisa da graça de Deus? Todo ser humano. Todos nós precisamos da graça, todos nós precisamos do favor de Deus. Mostre isso para os jovens. Se você pudesse aprofundar nessa parte um pouquinho da graça de Deus, tá? Você pode mostrar para eles o quê? Que a suficiência de Cristo em nossa vida, tá? Passa pela revelação da graça dele. Se nós conhecermos esta graça, nós conhecemos quem é Jesus. Nós aprendemos a essência de Cristo para vivermos nesses dias tão difíceis, tá? Olha só, nós fomos libertos do pecado, libertos das trevas. Para quê, gente?
para vivermos uma vida restaurada pela graça de Deus, tá? A terceira parte aqui, né, que seria o nosso subtópico 3, o que Deus mais faz extraordinário por nós? Ele permanece para sempre conosco, tá? Se nós formos aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16, Paulo vai estar dizendo o seguinte: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. O que Paulo está mostrando? Tá? Quando ele conclui a segunda epístola aos Tessalonicenses, ele está mostrando o Senhor da paz, que vos dê sempre paz de toda maneira, tá? E o Senhor seja com todos vós. O que ele está dizendo? Que a presença do Senhor esteja na vida de vocês. E é isso a terceira coisa que nós vamos mostrar para os nossos alunos, que a graça do Senhor, a presença dele, permanece para sempre conosco, tá? Olha só. A promessa de Jesus mesmo era de estar conosco, com a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus mesmo ofereceu para nós, tá? A promessa foi feita aos seus discípulos há uns 2000 anos atrás, mas esta mesma promessa, ela vem vindo com a igreja de geração em geração, de século em século, de milênio em milênio, e o Senhor apresentando-nos que Ele estaria sempre conosco, todos os dias, não só por alguns tempos, não, o Senhor está sempre conosco, tá? E é o que Paulo mais uma vez está mostrando para eles, que o Senhor esteja, ou seja, sempre com vocês, esteja com todos vocês, tá? Olha só, o amor de Deus nas nossas vidas é incondicional, tá? Somos pecadores, sim, somos falhos, sim, mas o amor dele é tão poderoso, porque Deus é amor, que ele permanece conosco, porque nós pecamos, erramos, mas nos arrependemos e nós voltamos à comunhão com Deus e sentimos novamente a presença dele na nossa vida. Vem tribulações, lutas, mas nós podemos dizer: Senhor, eu sei que tu estás comigo. O que é isso? É a presença de Deus conosco. Mostre isso para os seus alunos. Que apesar de frágeis, muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos jovens hoje se culpam por pecados, por fraquezas, por falhas, por fragilidades, e pensam que o Senhor não está mais com eles. Por esse motivo, né, o acusador começa a lançar sementes, né, começa a lançar setas, e eles vão às vezes dando lugar a isso, mas vamos mostrar que quando nos arrependemos das nossas falhas, o Senhor, a presença dele fica conosco. Ele tem uma promessa de estar com a sua igreja. E ele vai estar conosco sempre, tá bom? Olha só, uma coisa que eu acho interessante, tá? Para nós concluirmos esse terceiro tópico, é falar rapidamente sobre a misericórdia de Deus, tá? Na lição de professor tem ali como ponto importante, ele vai falar ali: a misericórdia de Deus liberada sobre a nossa vida não é uma autorização para pecarmos deliberadamente. É isso que eu estava falando agora. Muitos estão se culpando. Mas assim, não é para nós andarmos em pecado deliberadamente. Mostre isso para os seus alunos. Não é: eu falhei hoje, amanhã falhei de novo. Não. Não é para pecarmos sempre, sempre, sempre. É para nós aprendermos que a misericórdia de Deus está estendida sobre nós, mas ela não nos dá a liberdade para andarmos pecando. Não. Nós temos que buscar a vida de santificação, porque é o que nós falamos no começo, que o Senhor quer para as nossas vidas: a santidade, a santificação, a pureza, tá? A iniquidade na nossa vida tem que ser reprovada. Nós podemos errar, pecar, falhar, mas nós temos que nos arrepender e reconhecer: não é um erro, não quero fazer de novo. Foque isso lá com seus alunos, para que nós tenhamos uma classe de pessoas, uma geração de pessoas arrependidas. Não somente que já estão cauterizados pelo pecado com a mente, e vem para a igreja tomar sem pecado, vem para a igreja, participa do grupo, participa de tudo, escondendo as suas fraquezas. Não, nós temos que nos arrepender. Tá bom, gente? Vamos nos arrepender. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não devemos esquecer. Tá? O segundo tópico importante da nossa lição, né, o segundo objetivo. O que nós devemos fazer pelos irmãos? Primeiro, o que Deus faz por nós. E agora, o que nós? A gente recebe tanta coisa de Deus, o que a gente faz? O que nós temos que fazer pelo próximo? Tá?
os 2 mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou que deste mandamento dependia tudo, a lei, os profetas, né? Ele resume os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Então, o que nós temos que fazer? Se nós temos amor ao próximo, o que nós temos que fazer pelos nossos irmãos? Primeira coisa, orar uns pelos outros. Tá? Paulo vai pedir aqui quando está se despedindo na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, ele vai dizer, irmãos, orai por nós. Ele está rogando oração. Por quê? Porque ele passou por aquela igreja, orou com eles, edificou aquela igreja em Cristo, mas agora ele está mostrando uma outra coisa que a igreja tem que fazer, uns pelos outros, orar uns pelos outros, tá? Olha só, nós temos que orar uns pelos outros. O que nós estamos sendo ensinados nos dias de hoje? A nossa geração ela está vindo, né, nesse período, e aí nós temos que mostrar o caminho correto, o caminho certo, tá? Pessoal, hoje as pessoas estão acostumadas, nós estamos acostumados só a pedir. E para quem? Para nós. A gente quer para nós. Senhor, me dá, me dá, me dá. Né? Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz. A gente vive uma vida de pedir só por nós. E o que nessa lição a gente aprende aqui para concluir? Tá? Ou para concluir essa parte do orar uns pelos outros? Que nós temos que orar uns pelos outros. A oração nós temos que pedir para nós também. Mas nós temos que orar pelos nossos irmãos, aprendermos a olhar para o lado e ver que tem alguém em necessidade, que tem alguém precisando das nossas orações. E nessa parte de oração, eu quero abrir aqui uma chave para dizer para vocês, devemos manter uma vida de oração. Pelos outros, pela igreja, pelo ministério, por tudo nós devemos manter. Sabe o que está acontecendo hoje? Está difícil. Essa palavra diz uma vida de oração. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Para que você, caro professor, enfoque lá, enfatize, chame os seus alunos à responsabilidade de nós orarmos um pouco mais do que temos orado. Hoje em dia, melhor dizendo, hoje em dia nós estamos vendo uma geração que não está mais acostumando com a oração. A oração parece ser difícil, parece que não faltam palavras. Por quê? Porque falta aquela graça do Espírito Santo. Eu tenho batido bastante na tecla nesses últimos dias. Nós precisamos orar, nós precisamos ensinar a nossa geração de hoje a não chegar só na igreja e conversar, pegar celular, tablet ou ficar na mídia social enquanto os outros oram, ou porque é o período da oração e nós estamos somente ali porque o culto vai começar com louvor dali a meia hora. Não, aquela meia hora ou aquela 1 hora ou aquele período que é chamado período de oração, para a nossa classe que às vezes é de jovens, sem compromisso com filhos, sem outro compromisso que tenham a mais, é o momento de se colocarem de joelhos, ou ainda, se não tiver algum problema físico, alguma coisa, sentados, mas orar. Gente, foque lá, eu peço pelo amor de Deus, foque com seus alunos a necessidade de nós termos uma vida de oração. Não importa pela madrugada, andando, no ônibus, nos estudos, na faculdade, andarmos ligados com Deus. O mundo é mau. Nós precisamos injetar na nossa geração o desejo de viver em oração. Porque a oração muda uma geração inteira, a oração muda. Quantos resultados foram alcançados através da oração? Tá? A gente vê muita gente reclamando dos outros, até o nosso autor vai enfatizar aqui, pessoas reclamando do pastor, reclamando da igreja, reclamando dos líderes, fazendo tantas reclamações, mas vai perguntar se ele está orando. Ele não está orando, ele não está clamando. Tá? Eu peço para você pesquisar, eu estou sem aqui a mídia, mas eu quero falar um negócio para você. É um homem chamado Jeremiah Lampier, tá? Que no ano de 1857, nos arredores de Nova York, ele iniciou um período de oração ao meio-dia, uma reunião de oração. E esta reunião de oração, ela era para ter, no começo, pessoas convidadas, mas na primeira meia hora ninguém apareceu. Ele distribuiu folhetos perguntando com que frequência devemos orar. E na primeira meia hora de oração ele orou sozinho. Era todas as quartas-feiras, no início.
Na segunda meia hora, já 6 pessoas se agregaram a ele. E nas outras demais quartas-feiras foram vindo 20, foram vindo 40, foram vindo pessoas não crentes, e ao chegar naquele ambiente de oração, eles começaram a sentir o Espírito Santo mover a sua vida e começaram a se entregar para Jesus. A história conta que dentro de uns 2 anos, além de várias cidades alcançadas por esse avivamento através da oração, mais ou menos 1 milhão de pessoas haviam se convertido a Deus através da oração. Porque a oração começou a passar de igreja em igreja, de lugar em lugar. Onde antes era uma quarta-feira, começou a ser diário. As pessoas começaram a sentir a necessidade da oração. Gente, pesquise e foque nisso, porque é muito interessante, tá bom? Para você falar com os seus alunos lá, tá? A segunda parte que nós devemos fazer é para os nossos irmãos. O que fazer pelos nossos irmãos? Colaborar para a construção de um ambiente de acolhimento e amor, tá? Olha só, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 26, Paulo vai dizer: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Como o costume da época, né? Eu não vou focar aqui, mas assim como o costume que havia em algumas regiões, né, o ósculo era o beijo, então que era dado até entre homens e etc, né? Só para vocês entenderem bem e passarem isso para os seus alunos. Você pode fazer uma pesquisa mais profunda, tá? Ainda hoje existem culturas em que isso é normal, né? Na nossa não é tão normal assim, muitas pessoas ficam vendo com olhares, né, maliciosos, etc. Mas assim, ó, Paulo vai mostrar, pelo menos por essa epístola aqui, que talvez naquela região era normal isso acontecer, tá? Mas nós vamos focar agora de nós fazer para os nossos irmãos que o ambiente da igreja, em geral, né, seja um ambiente de acolhimento e amor, de abraço, de se preocupar uns com os outros e ver se o irmão está bem, como é que foi a semana dele, como é que foi aquele jovem, às vezes está um pouco triste, abatido, problemas em casa, no trabalho, na faculdade. E você, jovem, você, professor, líder, às vezes você enxerga a situação porque Deus está te mostrando, você vai lá dar um abraço e faz a diferença na vida daquela pessoa, certo? Terceiro e último subtópico deste segundo tópico vai dizer assim: o que nós mais temos que fazer? Fazer notórias as verdades de Deus. Tá? A gente vai ver aqui que Paulo ele vai mostrar no versículo 27, né, do capítulo 5 também, no 17, né, de 2 Tessalonicenses 3, ele vai mostrar a necessidade dos irmãos espalharem aquilo que ele estava escrevendo. Tá? No 27 ele vai dizer o seguinte: pelo Senhor vos conjuro, ou vos chamo para junto de mim, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Lê para todos, não esconde o conteúdo, fala. Era isso que ele estava dizendo, tá? No 17 ele vai dizer o seguinte: saudação da minha própria mão, de mim, desculpe, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Então, gente, o desejo do apóstolo era que todos tivessem acesso às informações que ele colocava naquela carta, tá? Os ensinos, as orientações que Paulo estava colocando naquelas epístolas. Gente, visto que os textos eram públicos, deveriam ser lidos para o coletivo, isto é, para a igreja toda, tá? Pois a finalidade era que toda a igreja fosse edificada. Então, ele estava chamando a todos para que conhecessem aquilo que ele estava, que os irmãos não escondessem os conteúdos, mas que fosse passado a todos, tá? Olha só, isso é interessante para nós nos tempos de hoje, nós passarmos para frente aquilo que temos aprendido. Os conhecimentos que o Senhor nos dá, através dos estudos, através de tantas coisas, nós passarmos para frente e usarmos isso para o reino de Deus, para o crescimento da causa do reino do Senhor. Tá? O terceiro e último tópico vai falar a respeito de líder e liderado. Como o seu líder se despedirá de você? A gente sabe que na igreja é normal o período de uma liderança que trabalha por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ou até mais, né? Nós temos os nossos líderes de diversos departamentos, os nossos pastores que são líderes. E assim, ó, vamos ver algumas das coisas, como o nosso líder se despediria de nós, como nós somos liderados, como liderados, qual é a nossa atitude? Primeira, será que ele se despediria de nós agradecendo a Deus pelo fim de um período turbulento? Porque, como assim? A despedida de Paulo dos Tessalonicenses, ela foi carinhosa, cheia de votos de felicidade, tá? Porque assim, ó, nos dias de hoje a gente sabe, alguns líderes não vê a hora de terminar o seu mandato, o seu período, né, de líder,
para entregar os cargos. Por quê? Porque falta às vezes a ajuda do liderado, né? Às vezes a gente sabe julgar, apontar, mas não ajudar, tá? E será que a gente, né, pode mostrar para os nossos jovens como eles seriam como líderes? Se eles seriam líderes bem-sucedidos ou não? Ou se eles estariam prontos para enfrentar todas as adversidades que às vezes aparecem quando estamos à frente de algum trabalho? Mostre para eles, deixe cada um responder na sua introspectiva, né? Para mostrar se estamos sendo pessoas que estamos respondendo às expectativas como liderados ou se não estamos, né? Como será que o nosso líder se despedirá de nós? Parte 2. Exausto emocional e espiritualmente? Gente, hoje em dia a gente sabe que muitos líderes estão cansados, estão com estresse, melhor dizendo, estafa, né? Com tanta, às vezes alguns até adoecem, porque às vezes falta ajuda dos liderados. A gente sabe colocar a carga às vezes no ombro do nosso líder e acumular porque a gente foge na hora de ajudar, né? Então, olha só, a gente pensa assim, ó, todos podem ser melhores, mas será que eu não posso ser melhor nas minhas atitudes de liderado? Vamos olhar para os nossos líderes e ver se ele não é daqueles que às vezes estão carregando a carga todinha sozinha nos ombros deles. E às vezes a gente escuta aqueles comentários. Eu gostei que o nosso comentarista colocou aqui, não ficou bom, qualquer um faria melhor. Se é coisa de amador, às vezes a gente acha que pode fazer melhor. Gente, Deus coloca as pessoas certas no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. E coloca as pessoas para ajudar também. Mas se nós tivermos a responsabilidade de ajudarmos e não o fizermos de forma correta, nós seremos responsabilizados diante de Deus por não termos ajudado. Nós temos participação no ministério, a nossa participação é integral diante de Deus, tá? Na terceira e última parte de como o seu líder se despedirá de você, em lágrimas de gratidão por tudo aquilo que você tornou-se. Será que seria dessa forma? Tomara que fosse, gente, tomara que fosse. Que os nossos sentimentos, tá, sejam semelhantes ao de Paulo, que haja gratidão e alegria, tá? Que os nossos líderes pudessem olhar para nós e dizer, não, estou grato pelo fulano que me ajudou durante estes anos, meses, dias em que eu estive à frente desse trabalho, por ter colocado o ombro debaixo da carga junto comigo. Paulo reconheceu, tá, que as pessoas ali tinham o ajudado e que os nossos líderes possam se despedir de nós, né, também, quando passar o tempo deles, se nós estamos ajudando, que possa se despedir de nós dizendo, este moço, esta moça, este professor também foi... Como professores, nós temos que passar isso para os nossos alunos, pois eles estão debaixo de autoridade. Tem líderes ali. Muitos deles a gente sabe que tem às vezes né, dentro de si, aquele espírito um pouco mais rebelde, como a gente gosta de dizer. Vamos mostrar para eles que, para não sermos uma pedra de tropeço no caminho dos nossos líderes, mas sermos bênção na vida dos nossos líderes, os ajudando em tudo aquilo que for necessário, tá bom? Olha só, a verdadeira alegria de um líder não é pelas coisas que faz, mas pelo legado que deixa na vida das pessoas. Tem pessoas que gostam de ficar mostrando tudo no Face, no Whats, aquilo que eles fazem, aquilo que eles realizam, mas às vezes isso não edifica ninguém, não fica um legado. Gente, como professor, como liderados, como líderes, nós temos que nos preocupar em deixar um legado, não em mostrar coisas momentâneas, instantâneas, não, mas em deixar um legado. Que a nossa passagem não seja uma passagem que se passa e ninguém viu, ninguém sabe, mas que quando passarmos, mostrarmos Deus em nossa vida e deixarmos um legado para aquelas gerações que virão, para aqueles que nos olham, nos veem, poder olhar para nós e ver uma referência, ver Cristo em nós, poder olhar e dizer, não, eu vejo Deus na vida daquele professor, eu vejo Deus na vida daquele líder. Isso é o mais interessante. E nós podemos concluir a nossa carreira de fé dando glória a Deus, graças a Deus por aquilo que Deus faz em nossas vidas e por meio também de nossas vidas. Certo? Que Cristo seja sempre tudo em nós, que possamos ser bons liderados, pessoas que abraçam os líderes e caminham junto com eles. Seja pastor, seja, né, os nossos líderes em geral, certo? O ponto importante aqui que o autor coloca, eu só vou frisar para vocês, é o seguinte, que sejamos abençoadores do reino de Deus. Servos ativos e conscientes de nossa vocação para o serviço do Mestre, para aquilo que a gente foi chamado,
Tá? Abandonemos a imaturidade cristã e que o nosso coração seja alinhado com o coração do Pai. Alinhado. Quem é alinhado com o coração de Deus, ele é um bom liderado. É um bom líder e também, quando ele é liderado, é um bom liderado. Gente, para concluir, a nossa conclusão. O melhor jeito de despedir-se de um grupo é deixando muita vontade de não ir embora. Que as pessoas olharem e dizer, poxa, ficou pouco tempo, poderia ter ficado mais. Pô, aquele professor, que bênção que ele foi na nossa vida enquanto ele dá a sua aula, enquanto ele deu a sua aula, que bom. Gente, que nós possamos ser referência para os nossos alunos, de ensinadores da verdadeira palavra de Deus, assim como ela é, tá? Líderes e liderados precisam reconhecer os seus papéis no reino de Deus. Nós precisamos reconhecer aqueles que Deus coloca acima de nós e reconhecer o nosso lugar também no reino de Deus, tá bom? Que as nossas despedidas, quando chegar o momento de trocar o cargo, de passar e tal, sejam sempre alegres e cheias de boas recordações. Gente, ele conclui dizendo, façamos algo pelo reino. Vamos nos preocupar com isso? Fazer algo pelo reino. Vamos concluir essa lição aos Tessalonicenses da Igreja do Arrebatamento, fazendo algo mais pelo reino, nos preocupando em fazer alguma coisinha a mais. E dessa coisinha a mais, novas coisas vão surgindo, novas ideias. Gente, que Deus os abençoe, caro professor. Que esse trimestre possa ter sido de bênção para a sua classe, para a sua vida, de crescimento espiritual. Para todos nós, eu creio que foi, nós aprendemos um pouco mais. Dando aula a gente aprende, né? Lecionando a gente aprende, estudando, repassando. Alguns alunos também nos ajudam, passam conhecimento. E que Deus os continue abençoando, honrando o seu ministério e o seu trabalho. Em Cristo Jesus. Fique com Deus.